Vamos lá dar sequência. Aqui é, professor, as 10 dicas de direito do trabalho e 10 dicas de processo do trabalho. Sim, tudo gratuito. Aqui no meu canal do YouTube. Aproveita, se inscreve. Aproveita, dá o like. Ó, se inscreve, dá o like, tá? E faz teu comentário. Tá? Compartilha também. E avisa ao pessoal que depois dessas dicas, dessas 20 dicas para a primeira fase, né, eu vou ministrar totalmente gratuito o curso da segunda fase para a área trabalhista, com material completo incluído, aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Segunda dica de direito do trabalho. Segunda, sim, a primeira já está, né, postada. Vai lá. Segunda dica de direito do trabalho vem de remuneração. Presta atenção. Remuneração, tá? Diárias para viagem. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos um percentual, 50%, que era o limite que o empregador tinha para pagar a título de diárias para viagem. Porque se ele ultrapassasse esse limite, as diárias assumiriam natureza salarial. Isso acabou. Coloca na cabeça. Isso acabou. Parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Diárias para viagem têm natureza indenizatória. Diárias para viagem não têm natureza salarial, não possuem natureza remuneratória. Portanto, as diárias para viagem não repercutem nas demais verbas devidas pelo empregador ao empregado. Não repercutem, não refletem. Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Terceira dica. São 10. Aproveitar esse vídeo, já mandar a terceira dica. Agora sobre jornada de trabalho. Presta atenção. Intervalo intrajornada. Intra é um prefixo que significa dentro. Então, o intervalo intrajornada é aquele que se dá dentro da jornada laboral, dentro do dia de trabalho. É um intervalo também conhecido como intervalo para repouso e alimentação. Ele está previsto no artigo 71 da CLT. E é um tema recorrente na primeira fase do exame de ordem. Presta atenção, isso já caiu. O empregado que trabalha até 4 horas no dia, ele não tem direito a intervalo intrajornada. Não tem direito a intervalo para repouso e alimentação. Isso já caiu. O cara no sábado trabalhava das 8 às 12. 8, 9, 10, 11, 12. Ele não tem intervalo. Presta atenção. Agora, o empregado que trabalha mais de 4 até 6 horas por dia, ele tem 15 minutos de intervalo. Repito, artigo 71 da CLT. 15 minutos de intervalo. E aquele que trabalha mais de 8 horas, mais de 6 horas por dia, aquele que trabalha mais de 6 horas por dia, tá certo? Que é o mais comum, ele vai ter no mínimo 1 hora de intervalo e no máximo 2 horas de intervalo intra-jornada. Para aumentar esse intervalo para mais de 2 horas, basta um acordo escrito entre empregado e empregador. Artigo 71 CLT. Para reduzir, preste atenção, o intervalo para menos de 1 hora, essa redução pode ser de no máximo 30 minutos. Então 30 minutos é o intervalo mínimo, tá? Mínimo. Essa redução de 1 hora para até 30 minutos só mediante previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, com um aval, né, com a chancela do sindicato. É o terceiro inciso do artigo 611-A da CLT. E tem algum empregado, professor, que esse intervalo ele pode ser suprimido, ou seja, não concedido? Tem. O empregado que trabalha em regime 12/36, o artigo 59-A da CLT, permite que por um mero acordo escrito entre empregado e empregador, haja a supressão, a não concessão desse intervalo. E haverá um pagamento de uma indenização acrescida de 50% em substituição a esse intervalo. Combinado? Olha aí, 3 dicas já. Eu gravei, de direito do trabalho, tá certo? Faltam 7. Depois vem as dicas de processo do trabalho. São 6 questões de direito do trabalho e 5 de processo na prova da primeira fase do 32º exame de ordem, em março.